E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mark e eu gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre o Ministério Infantil e o Ministério de Juniores. Na verdade, vamos falar sobre a importância do Ministério Infantil e do Ministério de Juniores. E para começar falando sobre isso, eu queria que você trouxesse à sua memória o que a gente sempre escuta na igreja, dizendo que a criança, ela é a igreja do amanhã. Ela pode ser do amanhã o futuro pastor, futuro obreiro, futuro missionário, futuros colaboradores, mas ela é hoje parte integrante do corpo de Cristo, sim. E para compreender isso, eu queria que você prestasse atenção nesses dados que eu trouxe aqui para não esquecer, fornecidos pela APEC, que diz que mais da metade da população da América Latina tem menos de 16 anos de idade. Olha que campo missionário maravilhoso, grandioso nós temos aí. 1% dessas pessoas se convertem antes dos 4 anos de idade. Então, é uma fatia muito pequena desse bolo. 85% a conversão acontece entre 4 e 16 anos de idade. Olha só o tamanho desta fatia. 10% acontece entre 15 e 30 anos de idade. 10%. 4% acontece depois dos 30 anos de idade de uma pessoa. Então, eu queria que você se atentasse a esta fatia, a maior fatia desta porcentagem, que é 85% das pessoas se convertem entre 4 e 14 anos de idade, que é a idade de crianças e juniores. E segundo o centro, agora presta atenção que isso aqui é uma coisa muito importante, estudos da Universidade de Harvard, Centro de Desenvolvimento Infantil, diz que os primeiros anos de vida do ser humano, ou seja, a infância, não é verdade? É o período em que o cérebro é formado por bilhões de conexões entre neurônios com uma comunicação ultra rápida entre células de diferentes funções neurais. É na infância que essas conexões são mais ativas e elas serão base para toda a vida do ser humano. E é isso que faz da infância o período chave para o desenvolvimento humano, porque é o período em que o ser humano mais aprende. Funções cognitivas como memória, raciocínio, capacidade crítica também são formadas na infância. E é na infância que o caráter de uma pessoa é forjado ou é formado. E é importante nós termos entendimento sobre isso. E a Bíblia, em Provérbios 22, no capítulo 22, versículo 6, nos diz isso. Já nos ensina a criança o caminho que deve andar e até quando for velho. Olha só que coisa maravilhosa, jamais se desviará dele. Aquilo que se aprende, tudo aquilo que acontece, todo o desenvolvimento neural, cognitivo e todo desenvolvimento moral, ético e espiritual que é trabalhado na infância serve como base para toda a vida de uma pessoa. Olha que coisa maravilhosa. E nós sabemos que essa educação ética, moral e espiritual está ficando, por causa dessa sociedade acelerada, está ficando a cargo de educadores modernos. E quem são esses educadores modernos? São os jogos eletrônicos, são a internet, são influenciadores digitais, são os youtubers e tantos outros artifícios que nós temos por aí. E eles poderiam ser grandes auxiliadores nessa educação cristã, mas hoje em dia elas estão se tornando o quê? Atrapalhos, porque o mundo está investindo pesado na educação cristã, moral e ética, ou seja, na desconstrução moral, ética e espiritual das nossas crianças. Nós não podemos mais perder tempo nenhum, nós precisamos agir em todo o tempo e usar toda a criatividade, que é um dom divino dado por Deus, ao nosso favor. Aos educadores, né? Aqueles que são os condutores do bom caminho, os professores da escola bíblica dominical e os professores da salinha, aqueles professores que ficam encarregados de fazer o culto com a criança durante a semana. Esses são os educadores, os condutores do bom caminho. Vocês são base
para o que diz em Provérbios 22:6. Olha que coisa maravilhosa. E uma pergunta que eu quero deixar para finalizar é: o que a geração de adultos de hoje está deixando para as nossas crianças também de hoje? Educadores modernos. Jesus, ele sempre deu importância devida e tinha um carinho e um amor especial pelas crianças, tanto que ele usava as crianças até como exemplo. Lá em Lucas 18:16, ele pediu que deixassem que as crianças viessem até ele. Olha só que coisa! Não impeçam de que venham a mim os pequeninos, porque das tais é o reino dos céus. E os discípulos, eles queriam fazer o quê? Eles queriam impedir. Não, criança faz bagunça, criança mexe, criança... Não deixe que as crianças atrapalhem o mestre falando, ensinando. E pelo contrário, Jesus queria que aproximassem as crianças dele. E quem nós temos sido nos dias de hoje? Nós temos sido discípulos que impedem que as crianças se acheguem a Jesus? Ou temos sido o mestre que tem aquele olhar especial de carinho? Isso é coisa que a gente precisa parar e pensar. Primeiro, na importância preciosa para a Igreja de Cristo que tem o ministério infantil e o ministério de juniores. E até para toda a vida depois do cristão, né? A infância é a base de tudo.